Olá, está começando mais um episódio do Energizando o Futuro, podcast da BRVAL. Esse é o episódio número 4. E na Semana do Meio Ambiente, a gente vai falar um pouco das ações da BRVAL junto ao Parque de Conservação da Concórdia, que fica localizado aqui em Valença, no interior do estado, onde é a matriz da BRVAL, né? E hoje a gente recebe alguns convidados aqui, né? Eu tenho comigo aqui o Mauro. O Mauro é gestor do Parque Estadual da Serra da Concórdia, né? Depois ele vai se apresentar também. Também tem o Pedro. O Pedro está na coordenação dos guardas-parques do Parque Estadual da Serra da Concórdia também. E comigo o Roberto Rufino, que é gestor do SGI da BRVAL, que é o Sistema de Gestão Integrada da BRVAL, e também trabalha com toda a parte de gestão de qualidade e ambiental da empresa. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Começar a fala aí com o Mauro, para se apresentar um pouco, contar um pouquinho da trajetória dele para a gente. Bom dia a todos. Bom dia ou boa tarde? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, a gente não sei que dia, que hora vai, não é? Mas é isso aí. Obrigado pelo convite. Um abraço para o nosso amigo Alexandre, Rufino, César. o César. É um prazer a gente estar aqui representando nossa unidade. Sou funcionário de carreira da Defesa Agropecuária do Estado, estou com sessão interna para o INEA desde 2017. Hoje, acumulo a gestão dos parques estaduais da Serra da Concórdia, Parque Natural Municipal do Açude da Concórdia e Monumento Natural da Serra dos Mascates, todos os três em Valença. Temos 5 unidades de conservação no município de Valença. Nosso município é um dos maiores municípios em quantidade de unidades de conservação. Valença é uma cidade privilegiada, né? É uma das maiores do estado, né, do Rio de Janeiro. Sim. E cercada de matas e unidades de conservação, que dá um pouco de trabalho, né? A gente vai contar um pouquinho disso aqui hoje, né? E ouvi também o Pedro, né, que está na coordenação da parte dos guardas-parques, né? Trabalha diretamente com essa linha de frente, com essa batalha do dia a dia, né, Pedro? Conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória. Primeiramente, aos cumprimentos, boa tarde, né? Ao César Rufino, agradecer pelo convite. O Parque Estadual da Serra da Concórdia foi criado no dia 30 de dezembro de 2002, né? Com aproximadamente 804 hectares, pelo Decreto Estadual 32.577, que é uma lei estadual que nós seguimos os regimes ali, né, do que a gente pode estar fazendo na unidade de conservação e os afazeres que são proibidos, né? Nós temos que estar seguindo essas regras. Atualmente, o nosso efetivo lá são de 10 guardas-parques, né? Nós temos mais 3 da jardinagem e 5 colaboradores dos auxiliares de serviços gerais. Basicamente, o nosso trabalho lá, assim, é proteger o que sobrou desse fragmento de mata. Porque o que acontece como vocês podem saber, nós já entramos, né, nesse período de estiagem, que é o período de seca, onde assim chove isoladamente, né, são poucas chuvas, e é onde o mato começa a secar muito, né? O mato e o fragmento de mato que a gente tem é a única forma que a gente tem de defesa, né? E como é que a gente faz esse mecanismo de defesa? Nós somos combatentes? Somos combatentes, mas basicamente nós trabalhamos com o método de prevenção. O que seria esse método de prevenção? Dentro das unidades de conservação, algumas, né? Basicamente os parques, os monumentos, as reservas, estações, entre outras unidades, nós trabalhamos com a educação ambiental, né? O manejo das trilhas, né? Para a gente estar recebendo o visitante e trabalhando com a prevenção de um possível incêndio florestal, e os aceros, né? Aceros são aquelas fachadas longas, né? Lá no nosso parque, nosso acero tem uma distância de 2 km, né? 2.000 metros, de 5 de largura, que nós temos que estar mantendo eles todos manutenidos ali sempre É o que protege quando tem as queimadas próximo ao parque, né? Isso, e facilita o acesso também, né? Para a própria nossa rota de fuga, que é no nosso linguajar, né? A gente, quando entra num possível combate no incêndio florestal, a gente tem que ter uma rota, uma válvula de escape ali, né? Bacana. E você está há quanto tempo já na... Eu sou da turma de 2018, de formação de guarda-parque. Atualmente completei 6 anos
na unidade lá da Serra da Concórdia, entrei com o guarda-parque de uso de monitoramento e estou há 3 anos de frente na coordenação. Legal, bacana. Isso é bom. Acho que o nosso bate-papo hoje vai ser bastante engrandecedor, né? Isso é Vai bom. trazer bastante curiosidade. O Pedro, só na apresentação dele, já trouxe bastante informação aí, que a gente vai discutir aí ao longo do podcast, né? Mas obrigado, Pedro, pela presença aí. Obrigado, Mauro. E vou passar a palavra para o Rufino, né? O Rufino trabalha com a gente lá na BR-Val, no SGI. Queria que ele falasse um pouquinho também dele e da trajetória dele na BR-Val. Olá a todos, né? Então, agradecer o momento, né? Pela importância, né, desse conceito de conscientização ambiental. E eu acho que é um pouco isso que a BR-Val também acredita, né? Então, antes até um pouco de apresentar, gostaria de deixar clara a parceria que a gente tem com o parque, uma parceria já duradoura, e é uma parceria que tem exatamente essa pegada de sustentabilidade e educação ambiental, que é uma pegada que a gente tem como ideologia, né? A gente acredita muito nessa pegada ambiental, de estar fazendo ações que possam, de alguma forma, estar contribuindo para a preservação, principalmente da Mata Atlântica, né? Que o Pedro fala bem, a gente tem poucos fragmentos hoje em relação do que a gente já foi de Mata Atlântica. Então, é uma ideia que a BR-Val acredita, né? Como eu falei para vocês, é um projeto que começou há 3 anos, e ele vem de uma pegada de certificação, né? Como a gente é uma empresa certificada ambientalmente, e quando a gente começou esse processo por acreditar também nessa importância social que a empresa tem, então a busca da norma 14.001 vai de encontro a isso, e a gente encontrou no parque uma parceria. Então isso é uma coisa que é bem legal. No sentido de me apresentar, Rufino, né? Estou há 10 anos na BR-Val trabalhando nessa parte de gestão de qualidade, gestão ambiental. E durante o bate-papo a gente vai estar conversando um pouco melhor sobre essas coisas, do que a gente faz, qual a nossa contribuição. E além não só da gente estar batendo esse bate-papo, é uma ideia da gente estar fazendo essas informações chegarem para as pessoas estarem mais conscientes. Daqui a pouco a gente vai estar conversando também sobre a importância do parque, como a comunidade pode abraçar esse parque. Então acho que essa coisa na Semana do Meio Ambiente vem enriquecer e vem conscientizar também. Que é uma coisa que é muito importante para a nossa cidade, para a região e para todo o estado, né? Às vezes é pouco divulgado, né, essas unidades de conservação e todo o trabalho que vocês fazem, né, no dia a dia, né? Inclusive, obrigado por isso, né? Eu acho que nada mais justo do que a gente agradecer pelo trabalho de vocês, né? A gente precisa de ar limpo para respirar, a gente precisa de insumos para se alimentar a cada dia, e a cada dia o ser humano vem degradando o meio ambiente, né? E pegando o gancho no que o Rufino falou, né, a pegada ESG das empresas que estão cada dia mais sustentáveis, cada dia andando mais para o lado do meio ambiente, isso é muito importante, porque a empresa ela só se sustenta com base, né, na sociedade, e a sociedade precisa do meio ambiente para sobreviver. Mas bacana. Então, o Pedro já falou um pouco sobre o parque, né? Eu queria assim, que vocês dessem mais detalhes sobre tamanho, quantas áreas, quanto de área né? Quantos metros quadrados a gente tem aqui. O que vocês pudessem falar também sobre as unidades de conservação que estão em volta do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Vocês já falaram que são algumas, né? Então, contar um pouquinho dessa quantidade de hectares que a gente tem na cidade aí preservados e lutando para cada vez aumentar e preservar essa. O município de Valença tem 5 unidades de conservação. Parque Estadual da Serra da Concórdia, o Parque Natural Municipal do Açude Concórdia, que é municipal, como o próprio nome diz, só que já está a gestão do INEA desde 2017 e foi renovado agora, então a sessão são por 10 anos. Certo. Temos o Monumento Natural da Serra dos Mascates, aqui no centro de Valença, Monumento Natural da Serra da Beleza. É legal falar também, né, que ele fez aniversário agora e a gente fez um ato simbólico. Exatamente. Nesse plantio de Vou chegar lá. plantio de muda, né? Então temos o Monasbel, que é o Monumento Natural da Serra da Beleza, e o Refúgio da Vida Silvestre do Médio Paraíba, que é lá dentro do PESC também. Legal. O VISMAP. Só complementando o Mauro, ainda faltou 2 unidades, que é sob a mesma gestão lá do Ricardo Wagner, né?
Tem a Lagoa da Tofeira, que é o refúgio também, e um pouco mais distante nós temos o Parque Estadual da Pedra Selada, Certo. que é lá pro lado de Itatiaia, Resende, abrange aquelas regiões ali, né? Legal. O sul do estado em si é uma região que tem muito parque, né, e muita unidade de conservação. Isso é bacana, cara. Assim, para a gente que tem uma abrangência nacional, né? A BR-Val hoje está presente em todo o Brasil, né? Quem gosta de natureza, o sul do estado é um bom refúgio, né? Porque aqui tem o Parque Estadual da Serra do Itatiaia também, se eu não me engano, né? É da Pedra Selada, né? É a Pedra Selada, o Parque Estadual da Pedra Selada. Então, assim, a gente tem bastante unidades de conservação, né? Rufino lembrou bem, né, do efeito simbólico que a gente fez, né, do evento simbólico, né, no aniversário do Mascate. Parque da 28 de abril, foram os Mascate. dois. O decreto... 28 de abril, que é uma outra unidade de conservação que a gente tem aqui na cidade, né, que é a Serra dos Mascates, né? Os dois monumentos, o da Serra da Beleza e o do Mascate, foram feitos decreto no mesmo dia, 28 de abril de 2017. Certo. Ambos completaram 7 anos agora. 7 anos. Aí a gente teve um plantio de mudas, né? Isso mesmo. Legal, cara. E é um parque no centro da cidade, né? Você anda 5 minutos do centro da cidade, você tá dentro do parque. Dentro de uma unidade de conservação. Dentro né? de uma unidade de conservação, né? Então, assim, é um benefício de Valença, né? Que muitos, às vezes, nem sabem que existe, nem sabem que aproveita. Eu sou suspeito para falar porque desde criança, né? Subia caminhando, né? A gente fala Serra da Torre, né? Mas na verdade é a Serra dos Mascates, né? Porque tem uma torre de TV lá em cima. Então a gente subia caminhando no meio da mata e de bicicleta também. Eu sou muito de andar de bike, então eu gosto também. Então é um benefício que a gente tem no interior do estado que muitos não aproveitam, né? Exatamente. Em cima do que você falou das atividades específicas e do tamanho, o PESC tem por volta de 6 mil hectares. O Monumento da Serra da Beleza, por volta de 5 mil. O refúgio vai daqui de Valença até Resende, né? Que é junto com a da Lagoa da Tofeira, né? O do Médio Paraíba. E o Parque Estadual, o municipal, está dentro do PESC, nessa área dos 5 mil. E temos a Serra dos Mascates. 674 hectares. E o grande entrave de todos os parques são justamente o que você falou. Pouco conhecimento da população, o que é um parque, qual a sua função e onde fica. A gente vê no PESC, a gente fez um convênio agora com as escolas todas de Valença, os municipais. Semana passada foi o Institutinho, quase 1.000 pessoas. Pelo menos 70% não sabia que tinha isso aqui, não. Não sabia. Aí agora a gente está com a campanha, o Pedro que faz a parte toda de marketing, de internet, Facebook, Instagram. Essa parte de educação ambiental a gente fortalece muito. E as parcerias, como que tem com vocês aqui, né? Legal. E eu vou falar, assim, com o Rufino um pouco agora, né, sobre o projeto em si que a BR-Val tem junto ao Parque Estadual da Serra da Concórdia, né? A gente tem outros projetos que a gente vai falar também, né? Mas especificamente esse, né, que o Rufino viu nascer, né, tá acompanhando desde o início lá com vocês, né? Queria saber, né, como que surgiu a ideia assim da BR-Val, né? Eu peguei o início, depois voltei para a BR-Val, já peguei já o caminho andando, né? Mas saber como nasceu a ideia, né, para chegar até os dias de hoje, né, o que isso trouxe de benefício para a empresa e o que isso também traz de benefício para a nossa comunidade, né? Então, a ideia surgiu quando a gente começou a ter uma pegada mais de 14001, que é uma norma internacional que vai falar desse conceito mais ambiental. Então, a gente viu que não queria apenas fazer, depois a gente vai até falar melhor, mas não queria apenas fazer o que estava lá na norma, que é o conceito de coleta seletiva, que é a questão do projeto lixo zero. A gente queria expandir isso para além dos portões da empresa, né? E aí surgiu aquela ideia, vamos fazer alguma coisa que possa envolver a comunidade. E aí começamos a pesquisar. Na verdade, eu acho que esse podcast ajuda, porque a gente teve um pouco de dificuldade. Como sair da porta da BR-Val e para estar fazendo algo maior. Até que a gente... Um colaborador nosso conhecia alguém do parque, que na época me indicou, e aí a gente fez contato, né? Então, no primeiro momento, a gente nem tinha muito certo o que ia ser feito, mas a gente queria fazer alguma coisa, queria muito essa pegada de conservação, até que em conversa com o pessoal do parque, a primeira ideia a nascer foi a ideia do viveiro de mudas, que é uma ideia que a gente já tem há mais de 3 anos, né? E a gente
em parceria com o parque, consegue contribuir com a sociedade com mais de 2.500 mudas de árvores nativas de Mata Atlântica por ano, com o objetivo de reflorestamento. Só que a gente, nessa pegada, a gente queria fazer uma parceria com os nossos colaboradores, a fim de apresentar também o parque, a ideia de conscientização. E aí a gente começou uma pegada que é muito interessante de falar. A gente consome, em média, 11 mil litros de ar todo dia. E a gente começa a entender que a gente interage com o meio ambiente a todo momento. Então, a gente pensou, cara, se a gente é uma empresa certificada, se a gente tem já um projeto, eu acho que a gente poderia fazer mais alguma coisa para que essas informações chegassem. Então, esse ano, a gente vai estar fazendo o 3º evento, onde a BR-Val, com seus colaboradores e familiares, abraça o parque. Então, a gente faz um ato simbólico de reflorestamento. Então, o nosso colaborador, a ideia desse projeto é a ideia de fazer o nosso colaborador se sentir pertença àquilo. Porque ele já pode chegar em casa, né, ou numa roda de conversa e falar, pô, eu plantei uma árvore lá no parque e estou colaborando pelo processo de reflorestamento. Então, a ideia, a pegada seria essa, porque a gente achou só que não bastava ter o viveiro. Lógico que a gente entende o significado do viveiro, mas a ideia também de conscientização das pessoas. E a gente começa a conscientizar dentro da nossa casa, que é os colaboradores da BR-Val. E esse ano o evento vai tá acontecendo novamente, a gente vai levar. Inclusive, a gente deu um passo maior esse ano, porque a gente fez uma pegada de divulgação para envolver as crianças. Para que a gente possa já trabalhar neles essa consciência ambiental, de entender que ele é pertencente dessa interação com o meio ambiente. Então, a ideia surgiu disso e a gente vem buscando, e aí Mauro, Pedro, pode até falar melhor, né? A gente vem buscando cada ano estreitar mais esses laços, porque a gente entende a importância que tem, como eu disse no início, para fora do portão da BR-Val Elétrica. E tem uma frase que o Rufino fala com a gente direto, e eu vou até me apropriar, que pedir licença ele para me apropriar, a pegada de envolver um pouco as crianças, envolver mais as crianças, né? Muita gente fala que a gente tem que deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Na verdade, isso é real, sim, mas muito mais que isso, a gente tem que deixar filhos melhores para o mundo, né? Você tem que conscientizar o seu filho, a sua criança desde cedo, né? O quão importante é a conservação do meio ambiente, né? E essa questão aí da educação ambiental é regra, a gente pode observar, tem que ser com criança, com jovem. Porque o adulto que tem a cultura do fogo, andar com passarinho, a caça, isso você não muda mais não. Ainda nas palestras nossas, a gente leva os animais, não, as gaiolas, as armadilhas apreendidas. É impressionante. Alguém conhece aqui? Conheço, meu pai tem uma. Aí e eu já fala vi seu pai para não ter isso. E eu já vi criança corrigir o pai, falar assim, pai, solta o passarinho que você tem aí, que você prendeu, ou então não faz isso. É feio. Né? A consciência na criança é muito importante. Não, e a ideia de trabalhar com criança são duas, né? Primeiro que você muda a geração que está chegando. Isso. E, consequentemente, ele vai mudar a geração que ele vai estar criando. Isso é uma coisa muito legal para a gente pensar. Segundo, que quem toca o coração da gente é criança, né? Então, quando a gente usa criança nessa conscientização, de repente a gente consegue atingir até o adulto nessa preocupação de um assunto aí tão importante. A gente está vendo que essas alterações climáticas, todas essas coisas afetam a gente diretamente. E aí é até legal, né? Pensar no meio ambiente é pensar na conservação desse espaço que a gente está utilizando diariamente. É verdade, assim, e agregando também ao que você falou sobre os benefícios que a gente traz para a comunidade, né? Claro que Pedro e Mauro podem falar com mais propriedade, né? A gente teve um incêndio com dimensões muito grandes ano passado no Parque Estadual, né? Foi. E eu tenho certeza que não somente essas mudas, mas também todo o trabalho do pessoal do parque ajuda muito nisso, né? Então, acredito que, de alguma forma, a gente está colaborando diretamente para o parque e para a comunidade, né? Em 2023, ano passado, né? Assim, nós protegemos toda a nossa zona de amortecimento, unidade em ênfase total. Infelizmente, fomos atacados por um possível incêndio criminoso. Assim, 99% é ação humana, não tem como, né?
naquele bate-papo que a gente teve na visita técnica de vocês, às vezes passa um fumante, joga uma biga de cigarro, uma própria garrafa PET, uma garrafa de vidro, uma sacola plástica. O alumínio que reflete no mato, às vezes, assim, dá aquele ponto de ignição para aquele fogo, né? A gente tem muita embalagem metálica hoje, né? Embalagem de biscoito. Por isso da educação ambiental. Coisinha. Não joga o lixo na rua, joga o lixo no lixo, né? Às vezes a gente pensa, né? O cara jogar uma ponta de cigarro, o cara colocar fogo de propósito e às vezes... Não deixa de ser ação humana. Não deixa de ser, mas às vezes é um lixo que a gente joga no meio ambiente, um papel de biscoito que você joga pela janela do carro, às vezes vai afetar num incêndio de grandes proporções e que... realmente afeta diretamente uma unidade de conservação. Só no parque queimou 80%, né? O nosso núcleo ali é 120 hectares. Queimou 85% do parque. É legal também falar, e aí até para a gente começar a ter essa ideia de consciência, né? Porque quando a gente fala de incêndio, a gente pensa muitas vezes só na parte de árvore, né? Mas a gente tem que entender que naquela mata ali tem animais. E aí o Pedro e o Mauro podem até falar melhor, mas que muitas vezes, para que uma planta gere uma muda, ela precisa do animal para que ela transporte ou então faça qualquer coisa. Então, quando acontece acidente nessa proporção, é legal pensar que não é só uma simples árvore que está queimando. Mas sim um animal que está... Um sistema como um todo, né? E muitas vezes... E aí vocês podem até falar melhor do que eu, tem alguns animais específicos, nativos de Mata Atlântica, que está ameaçado de extinção. E quando eu coloco fogo, além de eu estar comprometendo o solo, comprometendo as próprias árvores, eu estou destruindo essa cadeia que tem que estar engrenada, que tem que estar junto. Então, pensar nessas ações... E é muito legal quando vocês falaram disso, que outro dia eu estava conversando com um amigo e falei com ele assim: mas eu jogo o lixo fora. Mas fora da onde? Da sua casa, né? Porque do planeta ele não sai. Exatamente. Então, o que a gente tem em coisa? A gente acha que só porque não está perto da gente, não é. Mas a gente, como a fala do Pedro traz, e eu acho que é um momento de reflexão, que esse ato, que eu acho que é banal, de simplesmente deixar... E às vezes nem jogo perto da mata, às vezes eu jogo longe, mas a força do vento ou qualquer outro elemento transporta ele para essa região e que vai causar um dano gigantesco para a mata, para os animais que vivem ali. E aí outro dia, numa reflexão sobre isso, fiquei pensando, né? Quando a gente queima um dedo, já é um sofrimento. Você imagina aí um animal que morreu queimado, ou que teve 80% do corpo. Entende, né? E que não entende, mas que sente toda essa dor, essa coisa. Não sabe para onde fugir, né? Lá no parque, ano passado, se eu não me engano, que depois do incêndio, né, a gente faz o trabalho de rescaldo, né? O que é o rescaldo? A gente procura certos pontos, se tem alguma árvore fumegando, algum tronco que ainda pode causar uma reignição ali no local, né? Cara, eu encontrei 3 capivaras mortas, paca, bastante cobra e um tamanduá dentro do nosso parque e muitas armadilhas de caça. Isso que é triste, infelizmente. Né? A gente vê o quanto que é falado hoje, a informação está muito mais fácil, né? Todo mundo tem um celular na palma da mão, a informação está ali, né? Basta você querer usar ela para o bem, né? Que a informação tem os dois lados, infelizmente. Mas você vê numa cidade, né, que é uma cidade pequena no interior do Rio, mas tem a informação é divulgada e você vê ainda armadilhas, né? O pessoal... Infelizmente são barreiras que vocês enfrentam muito lá, né? A gente vai falar um pouco disso também. Então, assim, fugindo um pouco das barreiras que a gente vai falar mais para frente, eu queria que o Rufino também falasse um pouquinho da ISO 14001, né? Que eu acho que o objetivo aqui, como é um podcast da Semana do Meio Ambiente, é falar, sim, claro da conservação, que é o mais importante, né? E também falar um pouco da empresa, né? O que é a certificação, o que é a norma, o que a norma diz, por que a empresa busca isso e por que é legal você comprar de empresas que tenham a preocupação com a sustentabilidade e com o meio ambiente, né? Então, eu queria que o Rufino falasse um pouquinho da norma e das ações sustentáveis que a BR-Val faz em si, que não é só o apoio ao parque, né? Então, a gente hoje é certificado em 2 normas, né, de padrão internacional.
A gente tem a norma 9001, que a gente tem todo o nosso processo de controle. E isso dá uma garantia ao nosso consumidor que o processo dele é controlado e monitorado. E então a gente busca a satisfação do cliente em relação a essa norma aplicável. Então a gente tem hoje o nosso processo controlado e com a garantia que vai entregar para o cliente aquilo que está bem definido. Então a gente já tem isso, né? Mas eu vou, como o assunto está falando do meio ambiente, eu vou dar um foco maior na 14001. É uma tendência de mercado, sim, mas é muito mais uma ideia de conscientização e trabalho com contribuição social que as empresas têm, né? E por que você fala isso? Porque a gente pode hoje afirmar que a gente é uma empresa 100% limpa. Isso é uma outra marca, porque além dos projetos e tudo mais, tem a ideia daquilo que a gente pode diminuir de impacto. Então, a ideia do viver é uma ideia a mais, uma ideia de construção. Mas hoje a BR-Val é uma empresa 100% limpa. Todos os nossos resíduos gerados são separados e são destinados para empresas credenciadas junto aos órgãos competentes. Importantíssimo isso. Então, por exemplo, o que a gente joga hoje no lixo, que vai para os aterros sanitários, é somente os resíduos de banheiro. Os demais processos é processo de coleta seletiva interna, mesmo... E aí a gente pega uma empresa que vai dar a destinação, então a gente separa o plástico, separa o papelão, os resíduos contaminados que a gente chama, né, que são resíduos de tinta que a gente usa no processo, e a gente monitora junto aos órgãos competentes, porque a empresa que recolhe, ela tem que dar o aceite, né? A gente chama isso de manifesto. Então a gente gera o manifesto e ela vai lá dar o aceite, dizendo que aquele produto teve a destinação correta, né? Ou que ele foi incinerado, ou que o papelão foi... Por exemplo, a gente tem um acordo com uma empresa aqui da região parceira, em que a gente doa o papelão para eles, eles pegam esse papelão para a gente, com o objetivo puro e simples de mandar o papelão e o plástico para reciclagem. Então, a gente tira hoje da sociedade, da comunidade como um todo, uma faixa de 500 a 600 quilos de papelão e o mesmo coisa de plástico. Se você parar para analisar que o plástico demoraria milhares de anos, é uma baita de uma pegada de conscientização. E o que é legal, a gente incentiva os nossos colaboradores a separar. Então, hoje, se você vai abrir os pontos de coleta lá, você vê um amadurecimento dos nossos colaboradores. Então, a gente ganha e não está mandando esse material para o aterro sanitário, então a gente não vai contaminar o solo, a gente não vai contaminar os lençóis freáticos. A gente tem o respaldo técnico que ele está indo para o lugar correto, e aí que seria o melhor descarte possível dentro daquela sistemática. E a gente tem a ideia de fazer o colaborador entender que aquilo é necessário. No entanto, nem pilha, nada, lâmpada, nenhum desses elementos a gente manda hoje para os aterros sanitários. A gente só manda mesmo os resíduos sanitários. Tem a coleta de eletrônicos também, que a gente tem descarte de eletrônicos grande também. A gente faz uma campanha, então a gente tem uma empresa também aqui na região parceira, que ela recebe, e é uma empresa também credenciada, então a gente sabe, e a gente já foi visitar, então antes de descartar a gente foi visitar. Então, por exemplo, os nossos hoje foi bem falado, Taelton, porque a gente muitas vezes não dá conta, e muitas vezes a gente tem até perdido na gaveta da gente um celular ou alguma coisa, mas esse... Teclado que para de funcionar, um mouse que para de funcionar, exatamente, tudo é lixo eletrônico. Só que até... Uma boa observação, porque esses tipos de material, ele tem elementos que são muito pesados quando você olha a questão ambiental. Radioatividade. Muito. Exatamente. Então, quando a gente tira, por exemplo, os monitores de computador ou até o notebook plástico, que a gente não usa mais, a gente está tirando um material que provavelmente ia para o solo, e aí nesse sentido de contaminação do solo, consequentemente dos lençóis freáticos. Então, essa pegada da BR-Val na 14001, ela vai nesse sentido.
né? Lógico que a gente tem a norma 9001, não pode deixar de salientar ela, porque é uma norma de qualidade. Então, na visão de mercado, isso dá uma garantia para quem está querendo adquirir os nossos produtos. Então, você tem essa pegada de um processo controlado. Mas essa questão, já que o assunto vem na Semana do Meio Ambiente, é muito legal, porque assim, é legal outras empresas que possam estar assistindo esse nosso bate-papo, tá pensando. Sim. Porque é muito mais, anima, né? muito mais de uma questão financeira ou não, mas é uma questão, né, a frase que eu já falei, você também, da questão do que eu estou fazendo hoje para lá na frente. Muda o pensamento, né, da pessoa. Exato. Então, quando você pega, quando você faz um trabalho como esse, você envolve o colaborador, esse colaborador acaba se tornando um multiplicador, porque ele acaba levando isso para casa. Exatamente. E a gente faz hoje também uma coisa muito legal, que é um trabalho de conscientização. Então, a gente faz um trabalho de conscientização com nossos colaboradores. Então, a gente enxerga que está ultrapassando os portões da BRVAL. E que, de repente, esse cara vai ter um outro olhar. E aí acaba diretamente isso se conectando, porque quando você trabalha essa questão ambiental, uma pegada que a gente tem muito forte lá na fábrica em relação a essa coisa da 14.001 é que a gente trabalha essa ideia de não queimar. Porque às vezes também você sabe melhor do que eu, que às vezes eu vou botar um fogo no lixinho do quintal ali só para limpar as folhas. É esse que se alastra. Esse que se alastra. Então a gente trabalha, além da 14.001, tá fazendo com que a gente trabalhe todo esse processo de coleta seletiva, toda essa coisa de destinação correta do material, tem a pegada que a gente entende que o colaborador consegue levar isso para casa dele. A gente tem vários projetos também, assim, citando alguns também que o Rufino citou muito bem aí, os mais importantes. A gente tem um projeto de zero copo dentro da BRVAL, todo mundo recebeu ecocopo, recebeu garrafinha, exatamente para evitar o uso de copo descartável. Sim. A gente tem projeto de reaproveitamento de folha e rascunho, exatamente para evitar utilização de folha desnecessária, enfim. A gente tem a nossa energia 100% gerada de energia fotovoltaica. Então, assim, eu não conheço nenhuma empresa no Brasil que tenha, mas pode ser que tenha. Empresa de painel elétrico que tem a sua produção 100% proveniente de energia fotovoltaica. Então, isso a gente tem na BRVAL hoje, né? Então, quando você pega isso, olha só, essa coisa dessa conscientização, como é que pega, né? Porque o nosso consumo média mês é de 14 mil quilowatts. Então, você está deixando de sobrecarregar. Sim. Exatamente. Sim. Então, essa pegada é legal, essa pegada de sustentabilidade. É isso aí. E você traz também, né? E quando você fala da ideia do copo, a gente tem essa ideia da conscientização e a gente tem uma preocupação tão grande que o copo vem, como o Taylor disse muito claro, a gente trouxe copos de material reciclável. Então, a gente deixou, de consumir, né, centenas de copos descartáveis que a gente usava no nosso processo. Isso aí. Então, hoje a gente tem essa pegada, tem essa conscientização. Então, cada um tem lá seu copinho, sua caneca, e a gente trabalha até o próprio visitante, no sentido de conscientização, a gente costuma presentear ali com um copo desse. Na própria integração, né? Visitar, pagar um copinho. Opa, vamos lá. A gente sempre faz a integração, né? Então a gente passa todos esses pontos ambientais, né? Coleta seletiva, a gente entrega no kit de integração lá pro cliente ou pro visitante, né? O copo lá para ele poder também entrar na política ambiental da BRVAL, que eu acho que é um bem não só para a empresa, mas para todos, né? E na questão específica do copo, ou pratinho, ou o que for, além da questão do lixo produzido, é a quantidade absurda de água que economiza para fabricar um copo desse. Que não é pouca quantidade. Tem isso também. E, assim, pegando o gancho também no que o Rufino falou, né, sobre a conscientização das crianças e tal, eu queria saber de vocês, né, assim, o que hoje lá no parque vocês conseguem fazer de conscientização ambiental com as escolas, com a comunidade em geral, e também depois eu queria saber um pouco também de
como que é a visitação, porque muita gente não conhece, né? Se a gente pode visitar, se é aberto, se tem horário, tudo direitinho, se é agendado. Vou falar sobre a questão da educação ambiental, essa questão do agendamento, das visitas, o Pedro falou. Opa, claro. Então, a gente tem esse programa que é Educação Ambiental nas Escolas, em Valença específico, uma parceria com todas as escolas municipais, elas estão começando aí no parque. Como eu falei, o Institutinho, mês de abril, quase todos eles foram 1.050 alunos total. Não tinha como receber tudo num dia, aí dividimos em 5 ou 6 dias. E aí tem atividades lá Aí tem a parte dos guarda-parques, eles mostram a rotina deles, os EPIs, legal, qual a função deles. Tem a parte no auditório, que a gente mostra num telão, um filme institucional do INEA, os decretos, a legislação, e não tenta fazer uma parte muito técnica. Como é criança, a gente tenta... A palestra nossa é de acordo com a idade. Se for garotinho de 7, 8 anos, vai ficar falando legislação para ele. Maior a gente já começa. Então, pequeno, a gente foca isso, na questão dos pássaros. Depende muito, sim. Se for uma escola rural, é um foco. Mas caça e pássaro. Se for uma escola urbana... Legal, sempre personalizado para focar no objetivo principal ali, então, né? basicamente, a gente faz a educação ambiental nas escolas como multiplicador. Mostra toda a questão da caça, a economia de energia, preservação das matas, a questão que o Rufino falou dos animais que são multiplicadores, ingerem o alimento e mais para frente ele vai, nos excrementos deles, vindo, nascendo algumas coisas. Esses animais são péssimos, acabar com qualquer animal é ruim, mas esses multiplicadores, como ele falou, aqui na Serra do Mascate tem coatis à vontade, tanto que o animal símbolo da Serra do Mascate, no nosso logomarca, que não saiu ainda, é o coati. Então, legal, só o dano ambiental quer ser destruir um animal desse. E 90% dos extermínios de animais são através da queimada ou da caça. Né? E assim, os animais principais que tem aqui, assim, ameaçados de extinção ou não, quais são os animais principais que a gente encontra aqui na região, assim, que são ameaçados? O Pedro já citou bastante. A paca é o animal mais caçado que existe, do gosto da carne. Né? A gente tem esse problema de coatis aqui, que tem muito, e infelizmente as pessoas pegam, levam para animal doméstico. A gente sabe que quem vai domesticar um coati e bota numa galinha desse tamanho, né? E sem contar, infelizmente, a questão de caça. Né? Então, basicamente, que na nossa região seria cobra, paca, que tem muito, tatu, essa questão do coati, e nas partes mais alagadas tem muita lontra também, irara. Eu já vi alguns desses animais aí andando, né? Eu gosto de pedalar, então a gente anda muito por essas estradas aí da cidade, né? Recentemente, só até na Globo, a gente soltou uma jaguatirica que foi atropelada. Eu vi, legal. Soltaram aqui no parque mesmo. No parque mesmo, na divisa lá com a Embrapa, que é uma mata fechada lá. Ah, legal. E assim, vocês falaram das espécies, tem algumas espécies, a gente bateu um papo o dia que a gente foi no parque fazer a visita técnica, tem algumas espécies que são invasoras, né, que o pessoal acha que é até bonito às vezes, só que são espécies que atrapalham, né, a fauna da região. Muito, né? dá um desequilíbrio. Acaba causando o desequilíbrio, como o próprio Mauro falou, né, as espécies exóticas invasoras, que é o nosso linguajar que a gente fala lá, né, que a gente usa. Vou citar um exemplo, a própria cascavel, né? A cascavel é uma serpente peçonhenta, né? Ela é invasora e ela acabou causando um dano e se proliferou de uma tal forma gigantesca, cara. E ela não tem um predador dela, infelizmente, entendeu? Uma cria de uma cascavel vai de em torno de 60 a 100 filhotes. Caramba. Entendeu? Solta muita cobra. Entendeu? O tucano também, né? Não, a gente tem o tucano daqui da região. Podia falar é o do bico verde, né? Esse mesmo que é o nosso nativo da região, a gente não consegue ver. Não consegue. Conforme o Rufino mencionou aqui, o tucano do bico laranja se tornou um grande invasor também, ele também não tem predador, não né? tem um tipo de predador para ele, e ele destrói os ninhos de todas as outras aves. Porque o problema é que assim, essa é uma outra coisa pra gente pegar, e aí eu acho que o pessoal do parque pode até falar, porque acontece isso, né? O tucano, por exemplo, estava lendo outro dia, ele se alimenta, por exemplo, de ovos. E muitos desses ovos são de outros pássaros que são da região. E aí, consequentemente, diminui a quantidade desses pássaros aqui na região.
associada ao que o Mauro já traz muito bem, da gente ter essa coisa de ter mania de ter passarinho em Ainda casa. tem Então, isso, esse né? desequilíbrio, e aí é legal colocar, porque é pra gente pensar, né? Porque às vezes a gente compra algum desses animais, muitas das vezes de maneira clandestina, e aí a gente, aí depois não O consegue, Brasil igual... tem muito problema com a exportação também, né? De animais silvestres. O tráfico de animal silvestre é o segundo maior do Brasil. Né? Você vai numa feira num domingo aí, você vê diversas pessoas vendendo pássaro, e é uma coisa que é, Caixinha de papelão, complicado. uns 10 passarinhos. É complicado. Geralmente a maioria vai a óbito, né? Pois é. Exato, Pois é, ainda tem isso, né? Os maus tratos, infelizmente. E assim, pegando um gancho também nisso, né? Quais são os grandes problemas que vocês encontram no dia a dia no parque, né? A gente já falou um pouquinho aqui de armadilha. A gente tem a gente está gravando esse podcast numa época que é a época de seca, né? Estamos entrando na época de estiagem, né? Queimada. Então eu acredito que tenha muito problema de queimadas lá, né? Tipo assim, quais são os principais problemas e o que vocês fazem para combater isso e para tentar lidar com isso no dia a dia? Retornando lá o que a gente estava conversando, primeiramente, primordial nosso é educação ambiental, né? Nós convidamos as escolas para vir à nossa unidade e também nos convidamos a ir à própria instituição fornecer essa educação ambiental. A gente salientar sempre, focar no dia a dia ali, o crime ambiental que está cometendo. Poxa, às vezes é uma queima de lixo residencial que você faz em casa, que pode estar próximo de uma mata, que bate na mata, se alastra e fica fora do controle. E conforme eu mencionei, o nosso efetivo é bem reduzido. Aqui no centro a gente tem muita casa perto, né? Na Serra dos Mascates. Dos Mascates, a gente tem muita casa próxima ali, então eu já presenciei, né? Eu tenho meus 33 anos de vida aí, já presenciei diversos incêndios aqui na época de estiagem, né? No centro, e pega todos os morros aqui da Serra dos Mascates, né, cara? Tem um outro trabalho nosso, que é do INEA, que a gente fala que é NPI, né? Que é a Notificação Preventiva de Incêndio. Que ela é um trabalho do INEA já de anos, né? E ela é de caráter preventivo, não é punitivo, sendo que uma das maiores dificuldades, conforme você falou, né? É a gente chegar até a propriedade. Porque tem muitas pessoas que visam o INEA como um órgão ruim. Porque talvez a pessoa já cometeu um crime no passado que o INEA atuou e multou aquela pessoa, que às vezes nós não somos recebidos e às vezes as pessoas ficam até acanhadas de querer falar com a gente, saber a forma de querer conversar com a gente. Eu já me deparei com a situação, o cara já chegou armado para cima de mim. Pô, o que o INEA tá fazendo na minha porta? Sai fora daqui e tal. A gente não vai receber vocês, não. Vira as costas pra gente, entendeu? Aí é onde que a gente fica com medo. Pô, será que esse cara vai tá cometendo a caça? Vai querer atear fogo na serra, alguma coisa assim? O que a gente faz? A gente pede desculpa, a gente retrai, vai embora e procura fazer outros tipos de trabalho. Tem a Polícia Ambiental aqui na cidade, tem um batalhão também que Tem. auxilia nesses casos. PAN. Isso, é segundo o PAN. Parque, né? Unidade de Polícia Ambiental Militar. Lá no parque nós fomos privilegiados com a segunda UPAM, né? Que atualmente assim, a gente tira um pouco do peso das nossas costas, porque o poder de delegacia a gente já joga diretamente para eles, né? Fica mais trivial ele estar fazendo esse método de transporte, da própria fiscalização também, denúncias quando a gente recebe, a gente passa diretamente para eles, entendeu? Legal. Em cima do que o Pedro falou, 3 entraves com o INEA, graças a Deus, hoje em dia melhorou muito devido a esse trabalho e à renovação. O INEA tinha 3 óticas da população. Um órgão fiscalizador, punidor e, infelizmente, altamente corrupto. A visão da população, vem o pessoal do INEA e prepara. Então, as coisas, graças a Deus, estão mudando devido à mentalidade, os concursos, as pessoas novas que vão entrando. A questão dos guarda-parques é fundamental para mudar essa concepção que antes a pessoa tinha do INEA. Tipo o Detran, antigamente tinha uma imagem péssima, hoje melhorou muito. Mas assim, a gente falou bastante das ações, né, que a gente tem no dia a dia, né, tudo isso que traz para a gente de benefício. E vamos dizer assim, hoje a BR-Val tem uma parceria legal com o Parque Estadual da Concórdia. Tem mais alguma empresa que tem parceria com vocês lá? Se alguma empresa quiser fazer essa parceria, qual o caminho, né? Porque, como o Rufino falou, a gente teve a sorte de ter um colaborador que a gente conseguiu o contato, mas
qual o caminho mais fácil para realizar essas parcerias? Eu acho que é interessante para... Essa PPP, hoje em dia, de uns anos para cá, é permitida. Antigamente o INEA não fazia parceria público-privado. Vou falar 2 exemplos que a gente tem hoje no PESC, né? Que é a BR-Val, e estamos entrando com a Chinesinha agora, que é uma empresa que todos sabem de alimentos em Valença. E no Monasbel, que até janeiro agora eu era gestor do Monasbel. A gente fez uma parceria com os hotéis e pousadas. Monasbel é da Serra da Beleza. Né? Monumento Natural Estadual da Serra da Beleza. Sim. Mas a parceria lá foi só com a identidade visual. Até o próprio BR-Val entrou. Foi o maior parceiro da época. Todas as placas têm a logomarca da BR-Val e de outros parceiros. Legal. E assim, a identificação visual, às vezes a gente acha que é pouca coisa, mas muita gente passa na estrada, passa despercebido por não ter sinalização, por não ter nada. Então, eu acho interessante também, foi uma parceria legal que o Rufino conseguiu lá com a empresa para... A gente fez agora uma da Serra dos Mascates, vocês entraram também? Também. Na entrada tem uma placa de 2 metros. Sim, sim. Bem-vindo ao Monumento Natural da Serra dos Mascates, a logomarca do INEA de vocês. E agora a gente vai fazer outra ao lado, explicando o que é uma unidade, o que pode, o que não pode. Vai ficar ao lado assim. Então, quem subir a Serra dos Mascates já vai estar ciente do que ele pode ou não. Se ele lá dentro jogar um lixo, outra coisa que está fazendo a Serra dos Mascates. Todos sabem a dificuldade que tem de um caminhão de lixo subir lá, né? Sim. No dia que você vai, a lixeira está transbordando e quartiche dentro da lixeira, transborda tudo. Agora os próprios Guarapá que estão fazendo recolhimento de lixo lá. 2 vezes por semana a caminhonete recolhe, bota no latão de lixo. Todos sabem que Valença participa de um consórcio intermunicipal de lixo, que é Valença, Vassouras, Rio das Flores e Barra do Piraí. Todo o lixo de Valença vai para o aterro sanitário de Vassouras, que é um aterro controlado. Então a gente tem essa... Valença está caminhando, engateando para a coleta seletiva, que efetivamente ainda tem muito, muito pouco. Né? E a coleta seletiva é uma causa que a gente vê acontecer lá fora, né? E no Brasil ainda é muito pouco difundido, né? Então, assim, cidades pequenas, exemplos pequenos, né? São pilotos que vão servir de exemplo para o país, né? Então, acho que Valença está caminhando no ritmo certo, né? De acordo com o que a legislação permite e tudo isso. Então, acho que a gente tende a caminhar para um futuro bacana, né? E muito bom saber, né? Como que a gente tem tratado a natureza aqui na região, né? Verdade. E que tem gente cuidando disso pra gente e que a gente pode contribuir, né? E eu queria saber se alguém da comunidade quiser contribuir, pode visitar, como que é, né? A gente falou lá, né? Voltando ao que você falou, né, sobre o parque, tem muita gente que acha que lá, a nossa unidade, eles acham que é um condomínio privado ali que não pode entrar. Assim, a população do entorno ali, de Barão de Paraná, atualmente com aproximadamente 10 mil habitantes, 90% da população não conhece lá. Assim, a sede do parque, né, é bom a gente destacar, né, fica em Barão de Juparanã, que muita gente confunde com o açude da Concórdia, né, que também faz parte do parque, mas a sede não é no açude da Concórdia, a sede é em Barão de Juparanã. Nossa matriz é em Barão de Juparanã. Que é distrito de Valença, né? Sede própria, mas o açude pertence à área do PESC. Isso. Nós recebemos muitos visitantes de vários estados, São Paulo, próprio Rio de Janeiro, teve gente do Rio Grande do Sul. Nós temos até um convênio com a Secretaria de Turismo de Vassouras, que eles indicam, às vezes tem muitos estrangeiros, por de ser uma via do Vale do Café, Barão de Juparanã ali, né, Vassouras, eles enviam para a gente os próprios visitantes estrangeiros. Já recebemos visitantes estrangeiros, claro, guiados com seus tradutores, para estar conhecendo o parque. E a própria população do entorno, assim, às vezes tem medo de entrar ali no parque, não sabe como é que funciona e tal. E o parque é aberto para visitação de sexta, domingo e feriados, né? De 8 da manhã às 17 horas. Por que a gente estipulou de sexta a domingo? Porque de segunda a quinta, nós ficamos em campo fazendo o manejo das trilhas, vendo alguma avaria na nossa área de campo, que é um outro atrativo importantíssimo que nós temos lá. Para estar recebendo o público-alvo ali no final de semana. A gente tem lá, né, vontade, né, a área de camping, né, que pode ser utilizada perante a agendamento, né? Tem a questão das trilhas, isso que eu ia falar agora, que porque você a questão pode ir para lá fazer trilhas, as trilhas que são bem bacanas, bem bonitas. A questão das trilhas é bem interessante, né? Porque uma coisa que a gente é rico aqui na região e que a gente não fala muito é a questão do ecoturismo. Isso. Então, quando você pega uma trilha lá como
a trilha do Gavião, É isso aí. que é uma trilha bem assim, e aí até recomendo para quem quer conhecer o parque, quer ter um pouco desse contato. E aí é muito legal porque assim, além de você estar fazendo uma atividade física, né, que tira um pouco daquela ideia de ser sedentário, acho que você vai ter uma coisa que muitas vezes você não percebe, que é a qualidade do ar. Então, quando você faz uma trilha dessa, que você tem um contato direto com a natureza, você percebe essa qualidade do ar. E sem contar que essas trilhas, né? E eu estou até falando com quem já fez alguma dessas trilhas, né? E conheço um pouco lá, você tem uma visão maravilhosa. E aí você se aproxima da natureza. É porque a sede do parque tem o Rio Paraíba, né? Isso, fundando tem, ali. E tem diversos riachos que formam até cachoeiras ali na região. Algumas trilhas passam por cachoeiras. Nós temos os atrativos lá. Inclusive, a Cachoeira Bom Sucesso é um dos nossos atrativos lá do Então, Peste. é bem bonito, cara. E assim, às vezes a gente reclama... Eu sou morador, nascido e criado em Valença, né? Às vezes a gente reclama que a cidade não tem muita opção para você fazer final de semana. Tem, cara. Tem muita coisa que a gente não conhece. Exemplo você vê, é o né, próprio o parque. legal aí, o pessoal pode até falar, né? Porque é uma coisa mais 0800 mesmo, né? Tudo gratuito. É gratuito, o parque está lá aberto para você usufruir daquilo que ele pode oferecer. como Passar um trilhas. domingo com a família, Com a levar família, o filho, fazer um piquenique lá, Exato, eu fazer ia uma falar trilha, exatamente conhecer a essa natureza. ideia, Às vezes é uma coisa que a gente acha tão distante, né? E tão simples, né? Tão próximo. Tão próximo da Visita gente. Hoje, o pessoal do Instituto tinha uns maiorzinhos de 18, 9 anos. Vamos lá, falou, não sabia que podia entrar aqui não. Eu passei aqui em frente, porque ele falou, eu acho que é um condomínio. Aí por isso a fechado, importância não é? também da sinalização visual, né? Que Isso foi aí. feito no Isso, Manasbel claro. e está sendo Mascate, pensado em no fazer Peste. lá também, né? No Mascate a gente vai identificar todas as trilhas, o nome das trilhas, do ponto mais baixo até lá em cima, qual a quilometragem, quais atrativos, nome das... Tem trilhas já que tem nome, tem outras que vão ter que criar ainda. Eu, por exemplo, já conheci algumas trilhas ali da região da Serra dos Mascates, né? E também é um ponto turístico da cidade, né? Corre muito. Você sobe lá e você tem uma visão panorâmica da cidade muito bonita. O Mascate hoje a gente vai começar a ocupar efetivamente, botar a tenda do Nenê lá, pegando o livro de presença, quem subir as notas. Chegou uma caminhonete específica para o Mascate, fazer monitoramento. Como ele falou, esse NPI é uma coisa fundamental. Todos em volta sabem o que pode e o que não pode. Não sabia que não podia. Sabe que você assinou um NPI. E como foi falado aqui, o maior problema, principalmente na Serra do Mascate, 90% dos incêndios começam por queima de lixo. E ela é praticamente toda habitada, né? Eu lembro que subindo ali tem casas ao longo da estrada toda, né? Então, assim... Outra entrada que a gente está também estamos coibindo, mas são construções irregulares. Todo dia tenta botar um loteamento novo ali. E onde chega o ser humano, a gente tem que ficar de olho, porque a chance de ter problema é grande. E tem, como o Pedro falou, temos a área do monumento ou dos parques e tem um entorno que é a zona de amortecimento. Qualquer empreendimento dentro da unidade, o INEC faz o licenciamento. Fora da unidade e dentro da zona de amortecimento é a prefeitura que licencia. O INEC só dá uma ciência. Então a gente sabe, aqui não, que é tudo conhecido, tranquilo, mas em alguns lugares sabe como é que são dadas essas licenças. Né? Aí a prefeitura licencia e manda para a gente, para dar ciência. Aí você vai dar ciência e o negócio que não foi você que licenciou. Então começa a ter uns entraves, umas brigas de prefeitura com o INEC. Aqui não, porque é mais tranquilo. E legal, cara, assim, acho que foi um bate-papo bem engrandecedor para a gente. Aprendi bastante com vocês hoje aí. Obrigado. E, mais uma vez, reforçar, né, a parceria da BR-Val com o parque. A gente está sempre de portas abertas, né? E bacana ter conversado com vocês. E deixo aí também a palavra aberta aí para vocês convidarem as pessoas para conhecer o parque. E é isso. Nós que temos que agradecer a oportunidade, agradecer muito a vocês pela parceria. Sem parceria, ninguém faz nada. Convidar toda a população a conhecer nossas unidades, Monumento da Serra dos Mascates, Parque Natural Municipal do Açude da Concórdia e o PESC, Parque Estadual da Serra da Concórdia. As visitas são feitas por agendamento, como o Pedro falou. Nada impede, a pessoa quer visitar hoje vai. Como que é esse agendamento? Mas a área de camping, de churrasqueira, é agendado. Via telefone, né? WhatsApp ou e-mail. Né? Tá. Nós depois a gente vai deixar na eletrônico. descrição do vídeo aqui. Eu falo depois ali. Beleza. Manda uma mensagem pra gente, liga. Quiser ir dia de semana também pode, a gente recebe, o Mauro recebe.
E é isso. Vamos conhecer o parque, vamos divulgar, porque é um grande atrativo que a gente tem e a população desconhece, né? Então, às vezes, a população indo lá, conhecendo a gente, sabendo um pouco do nosso trabalho, ver como é que é. Sofremos muitas críticas sobre o nosso trabalho, que às vezes vê o carro do INEA passando para lá, para cá, para lá, para cá, mas não sabe que a gente está em atividade, não sabe que a gente está em trabalho, né? Falta de informação, Falando às o dia vezes... inteiro à toa, que o nego fala. Roda o dia né? inteiro. A Então, falta de informação, às vezes influencia negativamente. Às vezes um convite desse muda totalmente o pensamento daquela pessoa que tinha uma má impressão nossa, né? Se torna até um nosso amigo ali, nosso visitante frequente ali. Então, o parque é aberto todos os dias para visitação e está lá sempre de braços abertos a receber todo mundo, né? Beleza. O monitoramento, como o próprio nome diz, é já para isso mesmo. Tem que passar de carro para lá, você não pode vir aonde vai pegar fogo. Então, essa ostensividade... E é muito grande, né? Vocês, a sede lá, vocês têm que vir na Serra do Mascate, tem que ir na Serra da Beleza, Piabas, então... Ainda tem Piabas ainda. Expansão, ali é problemático. Pois é. Quer fazer alguma consideração, Rufino? Não, cara, deixar só um apelo, né? Porque, na verdade, nem deveria ter uma semana do meio ambiente, né? E como é que você diz isso? Na verdade, a gente deveria ter essa consciência, né? Lógico. Mas já que a gente tem essa semana, e que a gente possa parar e refletir. O quanto a gente pode fazer para a construção de um mundo melhor. E deixar claro uma reflexão que não tem jeito, a gente interage a todo momento com o meio ambiente. Se você pegar quem é que... Eu até, outro dia, conversando com um amigo meu, falei, né, em uma coisa mais hipotética, né? Se terminar as algas marinhas e destruir todas as árvores, eu estou cometendo suicídio, porque não tem mais quem troca essa coisa do gás carbônico pelo oxigênio, e a gente precisa dessa troca. Então, que seja uma semana de muita consciência para que a gente possa estar construindo aí uma ideia de sustentabilidade, que passa a ser uma coisa natural, e não necessariamente você... Entendeu? Que seja seu, de você olhar, de se incomodar com alguém que está colocando fogo, de se incomodar com lixo em qualquer lugar que vai parar, de repente, numa área de mata que pode pegar fogo. Então, que nessa Semana do Meio Ambiente a gente possa, de fato, começar a plantar essa sementinha nessas futuras gerações e deixar um apelo para quem tem condições de fechar as parcerias. Porque a gente possa atingir cada vez mais essa ideia de sustentabilidade, essa parte de educação para os pequenos, aí, como o Mauro traz bem, né, do Instituto, que é uma escola grande de Valença, né? Então, com certeza, plantou uma sementinha lá em cada um que passou por lá. Então, esses projetos eles têm que estar tendo destaque. Não só na Semana do Meio Ambiente, por isso que eu começo a fala falando disso, né, mas que seja uma prática cotidiana nossa para tá construindo aí um mundo melhor e pessoas melhores, para que a gente possa estar sempre usufruindo daquela interação que a gente faz com o meio ambiente. Pessoal, é importante, conheça os parques, conheça a nossa história, o que está sendo feito lá dentro, quais os avanços do município ter uma unidade de conservação. Entre nas redes sociais dos parques, o Pedro vai disponibilizar, daqui a pouco vai ser disponibilizado aqui. E uma coisa é certa, gente, para o lado bom ou para o lado ruim, tudo que se faz ao meio ambiente, uma hora a conta chega, ou para o bem ou para o mal. É verdade. Estamos vendo agora, infelizmente, algumas coisas no sul, que, claro, a gente sabe que é chuva, mas muita coisa ali foi danos ambientais do passado, né? Exatamente. A conta chega uma hora, mesmo que tarde. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Energizando o Futuro, podcast da BR Val. Agradecer a presença do Mauro, do Pedro e do Rufino com a gente hoje. Siga a BR Val nas redes sociais, siga também o Parque Estadual da Concórdia nas redes sociais, o INEA. Agradecer o bate-papo de vocês hoje e a gente fica por aqui. Muito obrigado.